país. Bom dia, professora Rita de Cássia. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Eita, é aquele momento que deveria... Na verdade, a gente encara como tudo ou nada, mas dá para ter um pouco mais de leveza, né, para esse dia do Enem. A gente sabe que os pais, né, concentram todas as atenções nisso. Os meninos que estudaram ficam mais tranquilos, quem não estudou, né, fica naquele medo, ainda tem a dúvida sobre o que vai escolher para seguir. Enfim, é um momento divisor de águas, digamos assim, né, professora? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Pois é, Renata, eu acho que nesse momento, né, o que a gente começa a comentar sobre o Enem é exatamente sobre expectativas e ansiedades. É muito importante que nós saibamos que o Enem tem a ver com uma construção de um período. Ele não é algo que se defina da noite para o dia, nos últimos momentos, na última semana. Não é assim. Ele é algo que tem a ver com o que você construiu durante todo o ensino médio. Na realidade, ele é um reflexo de todo o processo educacional. E a gente não pode esquecer que essa turma que vai realizar Enem agora é uma turma que sofreu bastante com os efeitos da pandemia. Então, é uma turma que vem, muitas vezes, com uma deficiência do ponto de vista do conteúdo, ou que vem com ansiedade muito grande. E associado a isso, ainda há algumas escolas que terminam, ao invés de incentivar, piorando o quadro. Por exemplo, tem alguns professores que dizem assim: agora é o momento de você definir sua vida. Imagine para uma adolescente de 16, 17 anos de idade ter que definir a sua vida, é algo muito forte, né? Então não é isso. O Enem é um momento do aluno ter uma indicação sobre o que é que ele pretende fazer. Por que a gente fala em pretensão de fazer? Porque a vida é muito mutável. Então o Enem, ele não vai, uma reprovação no Enem, ou uma não aceitação daquela universidade dos sonhos, não define sua vida agora. Então é muito importante que o aluno vá fazer o Enem com uma leveza e não com um processo de competitividade excessivo. É muito importante que ele saiba que ele está competindo consigo mesmo. Então, por exemplo, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer Enem no passado, ter uma meta de superação daquela nota, porque muitas vezes eu posso não conseguir a universidade que eu queria, mas eu posso ter avançado em 50 pontos, em 60, em 100 pontos relacionados à minha nota anterior. E isso é um sucesso, isso é uma causa de superação. Isso indica que nós estamos no indicativo certo. Então, é muito importante que os pais não lancem uma ansiedade excessiva sobre os seus filhos e que essa meta da qual ele deve atingir, ele seja muito voltada para as condições de educação que esse aluno teve. Porque, veja, muitas vezes, uma pressão em demasia pode gerar exatamente o oposto de um incentivo, pode gerar um desestímulo. Do aluno dizer assim: ah, mas eu não vou ter condição de fato de passar no curso dos meus sonhos agora, então eu vou, tá nem aí, eu vou deixar de estudar porque eu sei que eu não vou conseguir. Então não é essa. A pressão deve existir dentro de um ponto de vista muito equilibrado, com muita sensatez, para que esse jovem que está tentando agora ingresso nas instituições superiores, ele de fato se sinta motivado. E esse processo de motivação tem muito a ver com a autocobrança e com a cobrança familiar sobre aquilo que ele deve fazer. Muito cuidado para pais que têm filhos que já conseguiram ingressar num curso desejado, num curso famoso, tá? Porque os filhos da sequência, eles se sentem cobrados em demasia. Uma das piores coisas que pode acontecer a nível de cobrança e ansiedade é ter em casa um modelo de sucesso. O irmão que conseguiu, porque parece que todo mundo tem que seguir os mesmos passos e os mesmos padrões do irmão ou da irmã. É importante lembrar que as pessoas não são padronizáveis. E é muito importante que os pais também saibam que os seus sonhos são os seus sonhos e não necessariamente o sonho dos seus filhos. Então, respeite a escolha dos seus filhos. Verifique de fato quais são as tendências que ele tem, o que é que ele deseja ter. E não existe profissão de sucesso ou profissão de fracasso. Existe profissão. E cada uma delas, ela tem uma utilidade na sociedade e
Principalmente, nós temos que estar casado com a felicidade do exercício profissional. Nós temos que estar casado com sermos felizes. Quando essas conversas são feitas anteriormente à realização da prova, geralmente quem vai fazer a prova vai mais relaxado, vai mais tranquilo, vai tendo o apoio da família e isso vai dar tranquilidade para a realização dessa prova. Outra situação é, por mais que a gente diga, que psicólogos digam, que especialistas digam, não fique ansioso antes da realização da sua prova, a gente sabe que muitas vezes isso é impossível. Então, tente trabalhar essa ansiedade de uma forma positiva, ou seja, tente fazer com que a tua ansiedade ela não trabalhe contra você, mas a favor de você. Então, procure verificar aquilo que de fato te traz prazer, que te tira de uma situação de angústia, dentro exatamente dessa reta final para a realização da prova. Então, se jogar videogame te tranquiliza, joga videogame. Se assistir série te tranquiliza, assiste série, tá? Evite, é claro, tudo aquilo que possa lhe fazer ter perca de rendimento. Privação de sono, álcool, alimentação muito gordurosa, tá? Preocupações com problemas que não são seus, porque tem muitas pessoas que se preocupam com os problemas da família inteira, né? Então, tente evitar você adentrar nessas situações, que são situações que muitas vezes vão fazer com que exista uma queda de rendimento. Então, tranquilidade. Se não passar esse ano, para o ano tem de novo. Vá fazer essa prova sempre com a mente muito voltada para a ideia. Realize o melhor que você puder. Se você tem na cabeça que aquilo foi o teu máximo, naquele momento, isso vai te dar motivação para que você diga, não, eu posso expandir um pouco esse máximo no ano que vem, se eu não conseguir o sucesso relacionado a esse momento. Então, tenha tranquilidade. É exatamente essa questão, tenha tranquilidade. Não tente estabelecer uma competitividade que não vai atrelar, não vai agregar nada dentro do teu processo de ansiedade. E principalmente, gente, alunos que não se vacinaram, terminaram o ensino médio, não se vacinaram, ou estão terminando, e querem ingressar em universidades públicas, muito atenção com cartão de vacinação para a Covid, porque pode acontecer de você conseguir aquela vaga tão desejada e não conseguir o acesso por falta de vacinação. Aqui, né, a Rádio Cidade está anunciando, desde que eu ingressei, os aumentos de casos de Covid. Pernambuco está com mais de 600 casos em 24 horas. E quem não tiver vacinado, mesmo que consiga a vaga, não vai conseguir realização de matrícula. Isso é uma certeza, gente. Então, fiquem muito atentos na regularidade desse cartão para que vocês não se atrapalhem, tanto na prova como no ingresso na universidade. Perfeito, professor. Ótima lembrança, né? A pandemia não é coisa do passado, não. Os números ainda estão aí, infelizmente. Claro, a gente sente os efeitos mais brandos porque boa parte da população está vacinada, mas existem algumas restrições ainda para quem não se vacinou, né, professora? E no caso da universidade, Renata, é um delas. Desculpe-me, que quem quer fazer o curso de medicina, muita gente quer fazer medicina, muitas instituições colocam o aluno em hospital desde o primeiro período. Então, o hospital não vai aceitar se não tiver essa certificação de vacinação. É muito importante que a gente saiba, gente, que vacina não é ideologia política. Vacina é necessidade de cuidados com a saúde. A gente tem, tá, legislações que regulam exatamente o acesso das pessoas nesse ambiente. Então, quem vai para a área de saúde, atenção redobrada. Obrigada, professora. Um cheiro, até sexta que vem. Para você e para os ouvintes da Rádio Cidade. Tchau, professora Rita de Cássia, na coluna Educação na Cidade. 9 horas.